nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. 10ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia de São José de Anchieta, considerado o apóstolo do Brasil. José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534, em Tenerife, Ilhas Canárias, na Espanha. Em 1551 ingressou na Companhia de Jesus em Portugal e 2 anos depois embarcou com destino ao Brasil, na comitiva de Duarte da Costa, segundo governador-geral, para catequizar os índios. É conhecido como o Apóstolo do Brasil por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no país. São José de Anchieta foi beatificado em 22 de junho de 1980 pelo Papa João Paulo II e canonizado pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014. Homem fiel à santa doutrina, à sua congregação e, acima de tudo, fiel ao Espírito Santo. Esteve em diversos lugares do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, etc. Um homem que acolheu a sua vocação missionária. São José de Anchieta é um modelo para todos os tempos, para uma nova evangelização no poder do Espírito Santo e com um profundo respeito a quem nos acolhe, a quem é chamado também a ser inteiro de Jesus. Peçamos a intercessão deste grande santo de Deus, que possamos, assim como ele, aceitar a nossa vocação com muito amor, a vocação que Jesus nos confiou. Possamos ser também missionários da Palavra de Deus, testemunhando com nossa própria vida. São José de Anchieta, rogai por nós. A primeira leitura está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 11. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é quem nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Seu ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor. Ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério a serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, número 98. Santo é o Senhor, nosso Deus. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Santo é o Senhor, nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Santo é o Senhor, nosso Deus. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor, nosso Deus, tinha dado. Santo é o Senhor, nosso Deus. Respondíeis a eles, Senhor, nosso Deus, porque éreis um Deus paciente com eles, mas sabíeis punir seus pecados. Santo é o Senhor, nosso Deus. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Santo é o Senhor, nosso Deus. O Evangelho está em Mateus capítulo 5, versículos de 17 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo,
será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira, meu irmão e minha irmã. A paz de Cristo e o amor de Maria.